Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar de Excel. Como abrir arquivos de texto ou arquivos CSV no Excel. Um assunto interessante, muita gente procura, muitos sistemas soltam arquivos em CSV, em texto. É bem importante dominar esse tipo de assunto. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe os modelos que a gente vai utilizar nessa aula totalmente grátis e bora para a tela. Em algum momento você vai se deparar com arquivos CSV ou arquivos TXT, que nada mais são do que arquivos de texto com delimitações, seja por vírgula, com espaços. Geralmente a gente costuma utilizar esses arquivos porque alguns sistemas soltam as informações desse jeito. Então na maioria dos casos acontece isso. O sistema solta em TXT ou CSV e você precisa abrir no Excel e saber limpar. Outra coisa que acontece bastante, e eu já vi quando eu trabalhei numa distribuidora, é que às vezes você tem um cliente, um fornecedor que exige certas informações em arquivos de texto. Nesses casos você pode ter que fazer o contrário, criar informação de texto. Nós vamos ver isso em outro vídeo, talvez no próximo vídeo de Excel. Hoje nós temos os arquivos aqui, um de CSV e outro de texto, e nós vamos abrir no Excel, aprender a abrir. Quando eu clico no arquivo de texto, olha o que eu tenho, um emaranhado de informações que parece que não diz muita coisa. Mas na verdade eu tenho uma base de vendas com mais de 5.000 lançamentos aqui, separados por vírgula. Isso é bem interessante porque nós não vamos ter muito trabalho aqui. Eu vou abrir no Excel, reconhecendo o delimitador por vírgula, e nós vamos separar essa base por colunas de forma muito fácil. Quando eu abro aqui o arquivo CSV, a mesma coisa, é a mesma base. Perceba que as informações estão idênticas, separados por vírgula, e não é obrigatório estar separado por vírgula. Podia ser um espaço, um hífen, ponto e vírgula também utiliza bastante. Então, o arquivo de texto e o arquivo CSV estão idênticos, nós vamos abrir os dois no Excel, você vai ver como é fácil. Eu venho aqui na minha barra de tarefas e vou abrir o programa Microsoft Excel, crio aqui uma pasta totalmente nova. Como que eu faço para abrir arquivos de texto? Eu venho aqui na guia Dados. Dentro de dados eu tenho o grupo obter e transformar dados, e é aqui que nós vamos trabalhar. Perceba que eu tenho uma opção aqui, ó, de texto /CSV. Esta opção já atende os dois arquivos, tanto de texto, tanto CSV. E nós vamos começar pelo arquivo de texto. Clico nessa opção, o Excel vai abrir aqui uma caixa importar dados, e como eu tenho os dois arquivos lá na minha área de trabalho, basta eu vir aqui na área de trabalho e localizar os arquivos aqui. E como eu quis começar por texto, eu escolho essa opção, arquivo texto vendas. Clico duas vezes, o Excel vai abrir uma caixa reconhecendo aquelas informações, e olha que interessante, o Excel já reconheceu as colunas automaticamente. Isso porque, como padrão, já estava com o delimitador vírgula, mas eu poderia ter que mudar aqui. Se eu tivesse com espaços entre os textos, com um hífen ou com ponto e vírgula, eu poderia ter que trocar o delimitador. O delimitador é simplesmente o caractere ou espaço que separa um texto do outro, simplesmente isso. Outra coisa importante, que você pode ter que mudar a origem do arquivo também. Geralmente aqui no Brasil nós vamos utilizar o UTF-8, já reconheceu automaticamente também. Por que é importante utilizar o UTF-8? Isso é bem interessante. Muita gente baixa dados de arquivos CSV ou arquivos de texto e aquelas informações onde eu tenho acento circunflexo, til, desconfiguram totalmente. Eu fico com um problema em todas as palavras com esse tipo de acentuação. Quando eu utilizo a origem correta do arquivo, isso não acontece. Eu posso fazer essa conversão, importar essas informações, eu não vou ter problemas com as palavras. Então é um detalhe muito importante. Muitas pessoas sabem fazer a importação e precisa ficar limpando dados depois, o que não faz nenhum sentido, o Excel já oferece a possibilidade dessa limpeza. Depois de definir tudo isso, basta carregar os dados, pressiona esse botão, olha o que vai acontecer. O Excel vai aplicar rapidamente a tabela aí do arquivo texto aqui na minha primeira planilha do Excel. Então nós conseguimos fazer a importação tranquilamente. Agora nós vamos abrir uma nova pasta de trabalho e eu quero importar o arquivo CSV. Qual a diferença do arquivo CSV? Praticamente nenhuma. Você tem informações de texto dentro do CSV,
ela tem uma extensão diferente no Excel e vários programas reconhecem o CSV, então é importante você saber essa possibilidade. Vai ter situação que você não tem a opção de texto, mas tem CSV, e vice-versa, mas as informações são praticamente as mesmas, como eu mostrei no início. Para importar o arquivo CSV, a mesma coisa. Eu venho aqui em Dados, e olha o que eu tenho aqui na parte de cima, Texto/CSV. Clico nessa opção, abre novamente a caixa Importar Dados, venho aqui na opção Área de Trabalho, onde estão os arquivos, e eu escolho aqui a opção Base Vendas Completo, que é o meu arquivo em CSV. Para ver que o processo vai ser bem parecido, importar. O Excel vai abrir a caixa Base Vendas Completo CSV e mesma coisa. Vou deixar na opção UTF-8, separado por vírgula, lembrando que pode ter um outro delimitador, pode ser espaço, pode ser ponto e vírgula, e aí você vai ajustar aqui. Eu também tenho essa opção aqui, ó, detecção de tipos de dados. Eu tenho a opção com base nas primeiras 200 linhas, com base em um conjunto de dados inteiro, não detectar tipos de dados. Eu vou deixar aqui nas primeiras linhas, não vai mudar muita coisa para esse caso. E eu posso carregar mais uma vez, olha que simples. Eu tenho aí mais uma base de dados importada para o Excel, vindo de um arquivo CSV. No próximo vídeo de Excel aqui do canal, nós vamos fazer o contrário. Imagine que um cliente ou um fornecedor exigiu uma informação em um arquivo CSV ou um arquivo de texto. E aí vem aquela dúvida, como que eu faço uma informação como essa? É muito fácil também, nós vamos ver no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui no card para você ver também. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.